Bom dia! Nossa aula de matemática de hoje, nós vamos fazer uma revisão geral da unidade 4, que é o conteúdo do nosso exercício avaliativo. A unidade 4, ela fala sobre polinômios, as quatro operações com polinômios, né, os termos do polinômio, fala sobre monômio, binômio, trinômio, o que é o coeficiente, o que é a parte literal, o que é o grau desse polinômio. Também estudamos os produtos notáveis, que é um conteúdo muito importante do oitavo ano, que vocês, a partir de agora, vão utilizar sempre. As três regrinhas, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. E, por último, nós vamos revisar a fatoração dos polinômios. Nós estudamos quatro tipos de fatoração: por agrupamento, colocando o termo comum em evidência, pela diferença de dois quadrados e a fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Então, eu vou passar a atividade, vocês vão copiar, vou dar um tempinho para que vocês possam fazer e nós vamos corrigir também, ok? Vou compartilhar aqui, já pode abrir o caderno, colocar exercício de revisão, dia 21/7. Estou compartilhando aqui a tela para vocês, só um minuto. Tá dando para ver direitinho? Exercício de revisão. Aí a número 1 você pode copiar um embaixo do outro, tá? São afirmativas que daqui a pouco nós vamos analisar e colocar verdadeiro ou falso. Na número 2, deixa 4 linhas. Na número 3 também deixa 4 linhas. Vamos lá, colocando a data, 21/7, exercício de revisão. Essa revisão é para o nosso exercício avaliativo, tá? Tem um pequeno resumo de tudo que nós trabalhamos nessa unidade 4. Número 1, você vai copiar, colocar verdadeiro ou falso. Número 2, você vai deixar 4 linhas para resolver. E número 3 também. Eu devo passar hoje do 1 ao 5, provavelmente, tá? Vamos lá, copiando. Vou dar um tempinho para copiar. 5 minutinhos. O número 1, 2 e 3, para a gente poder resolver. Aí depois eu passo o número 4 e o 5 para copiar e resolver também. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá, porque eu pensei que tinha travado.
Vamos lá, copiando um, 2 e 3, a número 2 e a número 3. Deixa 4 linhas para a gente poder resolver, tá? Vamos lá. 2 minutinhos aí para copiar. Copiando do 1 ao 3 somente, tá? Por enquanto. Que aí nós vamos fazer e vamos corrigir para passar para o restante.
Um minutinho aí, tem gente copiando ainda, o número 2 e o 3, para eu poder explicar e a gente fazer. Mais uma vez, bom dia, pessoal que chegou agora. Estamos utilizando o caderno de matemática, tá? Com a revisão para o exercício avaliativo. Vamos lá? Bem, no número 1, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Ah, tá. Na número 1, nós vamos colocar verdadeiro ou falso de acordo com as afirmativas. Na primeira, o coeficiente numérico do monômio xy ao cubo sobre 2, coeficiente numérico é o número que está à frente da letra. É 2. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Lembra que no monômio nós temos o coeficiente, que corresponde ao número, e a parte literal, que corresponde à letra. O coeficiente desse monômio é igual a 2? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Hein, gente? Verdadeiro ou falso? É falso. Vou botar aqui, ó, falso. Por quê? O coeficiente, aqui nós temos uma fração. Quando não tem nada na frente da letra, tá? Fica 1. Então, o certo do coeficiente aqui seria 1 sobre 2, não apenas o 2, tá? O correto do coeficiente da primeira alternativa seria uma fração, 1 sobre 2. Então, a primeira afirmativa é falsa. A segunda, os monômios a ao cubo, b ao quadrado e menos 5b ao quadrado, a ao cubo são semelhantes? Verdadeiro ou falso? Para ser semelhante, nós temos que ter a mesma parte literal. As letras devem ser iguais, com expoentes iguais. Vocês acham que essa segunda afirmativa é verdadeira ou falsa? Professor, acho que é verdadeira. Verdadeira, muito bem.
Apesar do A e do B ter trocado de posição, os expoentes são iguais. Ambas têm o A elevado a 3 e o B elevado a 2. Então, é verdadeiro. Muito bem. Eu estou colocando de vermelho a resposta, tá, gente? A resposta copia lápis. Na terceira, eu tenho x mais y igual a 10. Se o x é 7 e o y for 3, vai ficar igual a 10? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. X mais y igual a 10. Se eu fizer 7 Depende do sinal. mais Depende do menos sinal do 7. 3. Oi? Depende do sinal do 7. É verdadeiro? Então, vocês têm que pensar para ver se é verdadeiro ou falso. Se você Não. fizer 7 mais o menos 3, vai ficar igual a 10? Faça um cálculo aí do lado a lápis para responder. Eu falei errado. Tem que ver se o 7 é negativo ou positivo. O 7 é positivo, o 3 que é Então é falso. negativo. Então é falso. Muito bem, falso. Por quê? Se eu fizer 7 mais o menos 3, sinais diferentes vai subtrair. Então é falso. Na última afirmativa, A menos B igual a menos 7. Se A é igual a menos 2 e B é igual a 5, se eu fizer menos 2, menos 5, vai ficar menos 7? Menos 2, menos 5 é igual a menos 7? Verdadeiro Sim, ou falso? verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Sinais iguais a gente soma. Número 2, nós temos que somar os termos. Então, aqui, esse ezinho vira um sinal de mais. Ó, de mais. Quando eu coloco o sinal de mais entre os termos, não altera em nada. Nós vamos fazer os semelhantes, correto? Os semelhantes aqui. 8x ao quadrado, vou colocar de azul, é semelhante a 4x ao quadrado. Quando a gente faz os termos semelhantes, a gente faz os números e repete a letra. X, vou colocar aqui de amarelo, assim. Cor de pele, né? X com X. E o número sozinho com o número sozinho. Como que vai ficar? Quando eu quero somar polinômios, eu não preciso mudar o sinal de ninguém. Eu só vou fazer a regrinha. Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. Fazendo apenas os números e repetindo a letra. Façam aí os semelhantes da número 2 para a gente poder colocar a resposta. Professora, quando soma o semelhante, também soma o expoente? Não, repete. Tá. A gente faz só o número e repete a letra. Vamos lá. Ó,
8x ao quadrado mais 4x ao quadrado, eu vou ter 12x ao quadrado. Menos x, corresponde a 1, né? Menos 1 mais 3x mais 2x, porque sinais diferentes subtraem. E por último, 6 menos 9 menos 3. Sinais iguais soma e sinais diferentes subtraem. Resposta aqui de vermelho. Aqui eu mudei a cor, você pode fazer igual eu faço quando a gente faz os semelhantes. Um é ondinha, o outro é tracinho, tá? Identifica aí os semelhantes. Lembrando, quando são termos semelhantes, a gente faz apenas os números e repete o sinal. Então, a número 2, a resposta é 12x ao quadrado mais 2x menos 3. Na número 3, ele quer a diferença, ele quer que a gente diminua esse polinômio aí. Quando eu tenho que colocar um sinal de menos entre os polinômios, eu repito o primeiro e eu vou modificar, coloco o sinal de menos, né? E eu vou colocar o menos entre os dois. Meu Deus, esse A quer ficar grande aí. Eu vou modificar o sinal do meu segundo polinômio. Era menos 5, fica mais 5x. Era menos 10, fica mais 10a. Toda vez que você for botar o sinal de menos antes do polinômio, você tem que mudar os sinais. Lembra, na número 2 eu falei, quando for o sinal de mais, a gente faz os semelhantes normalmente. Quando for para colocar o sinal de menos, ó, vou colocar aqui de vermelho. Quando for colocar o sinal de menos entre os polinômios, a gente repete o primeiro, normalmente, e quando a gente for colocar o segundo, a gente modifica o sinal. Então, vamos identificar aqui os termos semelhantes. AX com quem tem AX, lembrando que esse AX aí é negativo. X sozinho com o X sozinho. E A com quem tem A, sem esquecer dos sinais, tá? Estou identificando aqui os termos semelhantes. Aí você vai fazer 3AX menos AX, menos 8 mais 5 e menos 2 mais 10. Faz aí, para a gente poder determinar a resposta. Professor, o 3AX é negativo ou Sim, positivo? negativo. Não, o Negativo. 3AX é positivo. O AX sozinho que é negativo, que tem o sinal de menos na frente dele.
Vamos lá? Ó, 3ax menos 1ax vai ficar 2ax. Lembrando que a letra sozinha ela vale de 1. Menos 8 mais 5, menos 3. Menos 2 mais 10, mais 8a. Sempre com a regrinha, sinais diferentes, a gente repete o sinal do maior e subtrai. Sinais iguais, a gente soma. Resposta aqui em vermelho, copia com cálculo, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos no nosso exercício de revisão, vocês precisam falar, tá? Fica com vergonha, não. Nós temos aí, então, nosso número 4, para poder copiar e resolver. O nosso número 4 é sobre produtos notáveis. Nós temos quadrado da soma nos dois primeiros, quadrado da diferença nos dois segundos aí, né? No terceiro e no quarto. E nos dois últimos, nós temos o produto da soma pela diferença. Então, eu vou dar 6 minutinhos para que vocês possam copiar e responder o número 4. Professora, Oi, você tem duas aulas hoje? uma só, vai até 10h20. A gente tem outra aula? Não sei. Eu daqui vou para a turma 72. Vocês, eu Professora, acho que não. Vamos lá? Número 4, vocês vão copiar e vão resolver. Da letra A até a letra D, é aquela regrinha quadrada do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Na letra E e na letra F é mais fácil. É o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Então, eu vou só deixar montada a letra A, para que vocês possam lembrar como faz. Ó, quadrado do primeiro, o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí vocês vão resolver, né? As potências e a multiplicação. Já vou deixar de vermelho, porque faz parte da resposta. Até a letra D, vocês vão fazer a mesma regrinha. O que vai mudar na C e na D é o que o primeiro sinal ele é negativo. Vai fazer quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí coloca a resposta aqui. Um tempo agora para que vocês possam fazer sozinhos, tá? Na letra B, C e D, nós vamos utilizar a mesma regrinha da letra A.
Na letra E e F é o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Professora, pode explicar, por favor, como é que faz, que eu estava copiando, prestei atenção. Número 4, eu fiz a letra A, né? A regrinha. Quadrado do primeiro termo, você vai fazer isso para todos. Pega o primeiro termo, coloca elevado a 2, mais 2 vezes, sempre vai ter esse 2 vezes, o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Aí você resolve, vai fazer a potência do primeiro, esse termo do meio você vai multiplicar e depois você vai fazer a potência do segundo termo. Aí soma tudo no final? Ou deixa Não, como deixa se só a fosse... resposta. Ó, na letra A, Ah, tá. vai ficar assim: 3x ao quadrado vai ficar 9x ao quadrado. Porque tem que fazer a potência do número e da letra. Mas, aí nós temos a multiplicação aqui do meio. 3 vezes 2 vezes 4. Vai ficar 24x mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, termina aqui. Vou fazer assim, vou botar essa parte aqui de azul, que é uma parte do cálculo, e a resposta final eu deixo a caneta. A caneta não, desculpa, eu deixo de vermelho. Tá? A azul é a regrinha que você vai montar. E o que está de vermelho é a resposta final. Letra B, vou montar aqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Por que eu coloco alguns entre parênteses? Quando você tem número e letra, coloca entre parênteses para não esquecer que você tem que fazer a potência do número e da letra também. Então, ó, azul, que é a parte do cálculo, daqui a pouco eu boto a resposta. Subir aqui a página um pouquinho. Isso. Vamos lá. 5 minutinhos aí para terminar de copiar o número 4 e fazer a regrinha para responder. Somente na letra E e F que você vai fazer o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Vamos lá. Na letra B, 5 ao quadrado, 25, mais 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20x, mais 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. Não podemos esquecer o expoente da letra, tá?
O x também fica ao quadrado. Vai fazer a potência do primeiro, multiplicar tudo no meio e a potência do último. Na letra C, vou deixar montado aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. É a mesma regrinha do quadrado da soma, o que muda é o primeiro sinal. O segundo sinal, ele sempre vai ser positivo, tá? Só muda o sinal do primeiro. Vou suspender aqui, quem quiser, para copiar o número 5. Professora, vai cair verdadeiro ou falso na avaliação? Sim, tem que analisar direitinho para responder. Essa revisão está bem parecida com o exercício avaliativo. Ai, amiga, acho que eu faço. O professor, aí a potência do x, né? Uhum. Ele vale como 1? Na verdade, o x elevado a 2 a gente vai repetir, porque a gente não sabe qual é Ah, o valor é. dele. Tem que repetir. Vamos lá, copiando direitinho com cálculo. Tenta fazer, tá, gente, para ver se está conseguindo. Qualquer pergunta pode falar. Ó, na letra C, x ao quadrado vai ficar x ao quadrado mesmo, menos 7 vezes 2, 14, xy. Multiplica o número e repete as letras, tá? No termo do meio, mais 7y ao quadrado e 49y ao quadrado. D. A ao quadrado, que também tem que botar ao quadrado, né? O primeiro termo ao quadrado, ele já está, mas ainda assim temos que colocar de novo. Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Só resolver. Quando eu tenho dois expoentes, nós multiplicamos, tá? O 2 ao quadrado de novo, vai ficar a elevado a 4. Quando a gente tem dois ou mais expoentes, a gente multiplica.
Vamos lá, letra D, um minutinho para fazer. Ó, a letra D vai ficar A elevado a 4. Deixa eu colocar aqui o elevado a 4 no Word, dá para colocar. Só um minuto. A elevado a 4 menos 2 vezes 6, 12, A ao quadrado B, mais 6 vezes 6, 36. Cuidado com a tabuada, tá? O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, não é ele vezes o 2. E aqui eu tenho a letra E. Primeiro vezes o primeiro, 64A elevado a 2. Menos o segundo vezes o segundo. 1 vezes 1, 1. Quando eu tenho um parênteses, né? Que é o produto da soma pela diferença, um parêntese somando e outro subtraindo, para resolver é só fazer o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Façam aí a letra F para a gente corrigir e fazer o número 5. Vamos lá. Vai ficar aqui x vezes x, x ao quadrado, menos 9 vezes 9, 81. Agora vamos copiar o número 5 para a gente finalizar, tá? Número 5 é o produto, né? Tem que fazer a distributiva. X vezes todos os termos do outro lado, mais 2 vezes todos os termos do outro lado. Vamos lá.
Na número 5 tem que fazer a distributiva. 2 minutinhos aí para copiar. Aliás, 3 minutinhos para copiar e fazer o número 5. Tem que fazer a distributiva, depois os termos semelhantes. Vamos lá. 1 minutinho para terminar o número 5 para a gente poder corrigir. Vamos lá. Na número 5, fazendo a distributiva, fica dessa forma. X vezes x elevado a 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x. Aí agora eu vou fazer o 2 vezes todos os termos do segundo parênteses. Mais 2x ao quadrado menos 2x mais 6. Aí nós temos termos semelhantes, né? Eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado. Vou colocar de verde. Aí, vou botar verde escuro para que vocês possam visualizar melhor, ó. Verde, com esse x ao quadrado aqui, porque depois que a gente faz a distributiva, temos que fazer os semelhantes. E o x sozinho, né, sem expoente. X sozinho com o outro x sozinho. Então, vamos à resposta final. Repito, x ao cubo, que não tem termo semelhante. Menos 1 mais 2 fica mais 1x ao quadrado. Mais 3 menos 2 mais x mais 6.
A letra, quando tá sozinha, ela vale de 1. Não precisa colocar o 1 ali, tá, gente? Só isso. Finalizamos aqui a primeira parte da revisão 1. Na próxima aula, a gente faz a continuação dessa revisão, ok? Beijinhos, muito obrigado pela participação de vocês. Tem 1 minutinho para copiar o cálculo da número 5 para eu poder encerrar a aula. Tá bom? Beijo. Já é. Valeu, professor. Copia aí 1 minutinho o cálculo da 5 para eu finalizar. Vamos lá. Todos já copiaram? Vou finalizar aqui, tá?